Hoje eu quero pensar com vocês sobre... Eu dei esse título, Quarteto Fantástico, para instigar mesmo a sua curiosidade e você pensar assim, gente, o que é que o pastor vai falar hoje sobre Quarteto Fantástico na igreja? A gente aprende no seminário, irmãos, quando a gente vai ter aula de homilética, tem uma matéria no seminário que é homilética, viu? Não é omelete, não, é homilética. E essa matéria é a matéria que nos prepara para a pregação, nos ensina a pregar. E nessa matéria, uma coisa que o pastor fala, os professores falam, vocês precisam criar temas que despertem a curiosidade das pessoas para as mensagens que vocês vão pregar, né? E eu tenho levado isso ao pé da letra. Então, de vez em quando, eu lanço aí um tema para instigar a curiosidade das pessoas, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre esse Quarteto Fantástico, que, na verdade, era composto de seres imperfeitos, cada um com as suas peculiaridades, com as suas características. Mas nós vamos estudar aqui hoje 4 personagens que foram usados por Deus, 2 homens e 2 mulheres, que Deus usou para libertar os filhos de Israel da opressão de Jabim. Jabim era o rei dos cananeus. Isso significa que ele não era apenas rei de uma cidade, porque naquela época existiam cidades-estados, e cada cidade e estado tinha um rei, com um exército particular. Só que Jabim, ele era rei não de uma cidade, mas de uma confederação de cidades. E ele tinha um exército muito poderoso, e esse exército de Jabim, ele tinha naquela época um elemento que fazia toda a diferença numa guerra, era os carros de ferro. O exército de Israel era um exército muito empobrecido, um exército que não tinha armamentos específicos, armamentos sofisticados para guerrear contra outros exércitos. Mas Israel tinha o Senhor. Quem tem Deus, tem tudo. É ou não é verdade? Pois é. Esse exército de Jabim tinha 900 carros de ferro. E na lateral, nas rodas desses carros de ferro, haviam foices afiadas nas laterais desses carros de ferro. Então, quando esses carros rodavam, essas foices saíam destruindo tudo que via pela frente. Então, era um exército temido, poderosíssimo, que depois da morte de Eude, vocês vão se lembrar que Eude, aquele canhoto que Deus usou para libertar o povo de Israel, durante o juizado de Eude, o povo de Israel teve paz por 80 anos. Mas quando Eude morreu, o que foi que aconteceu? O povo de Israel, mais uma vez, desobedeceu a Deus, caiu na idolatria, caiu no paganismo. Era incrível. Um juiz se levantava, o povo acertava as coisas com Deus. Um juiz morria, o povo abandonava Deus. Aí Deus levantava outro juiz, as coisas se acertavam. Aquele juiz falecia, o povo debandava mais uma vez para o lado dos cananeus e passava a praticar a idolatria, imoralidade, toda sorte de pecados que o Senhor abominava. É incrível, irmãos, a história de Israel no passado. É incrível. Eu fico vendo a história de Israel e procuro sempre comparar conosco. Meus irmãos, precisamos de firmeza diante do Senhor. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer, sabe, irmãos, é condicionar o nosso servir a Deus a questões secundárias. Israel servia quando tinha alguém conduzindo o povo diante de Deus. Quando não tinha ninguém conduzindo o povo, Israel pecava, Israel se desviava. Nós precisamos, irmãos, ter algumas coisas dentro do nosso coração bem definidas. Precisamos ter dentro de nós algumas convicções que são inegociáveis, e uma delas é o nosso relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus não pode depender de circunstância, não pode depender de estado de humor,
não pode depender de fatores externos. Relacionamento com Deus é relacionamento com Deus, aconteça o que acontecer. E Israel, infelizmente, ele não tinha essa característica. Israel abandonava o Senhor o tempo todo, afastava-se de Deus o tempo todo. Era um constante ir e vir diante de Deus. Quando Eude morre, o que acontece com o povo de Israel? Eles, mais uma vez, se afastam do Senhor. Aí Deus tem que fazer aquilo que ele sempre fez ao longo da história de Israel, não é só no livro de Juízes, ao longo de toda a história do Antigo Testamento, Deus teve que fazer isso. Deus teve que deixar vir um tempo de dificuldade, um tempo dificultoso, uma nação, Deus levanta nações para que o povo pudesse retornar para o Senhor. Olha só que situação. Quando o povo se afastava, o amor de Deus por Israel era tão grande que levava Deus, olha só, isso é um ato de amor. Pode parecer um ato punitivo, mas não é. É um ato de amor, porque Deus é tudo que nossa alma precisa. Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa do meu culto, Deus não precisa do meu louvor, eu preciso dele. Ele é indispensável para mim. E Deus sabe disso. Então, por amor a mim, ele faz ou ele proporciona situações que me façam estar sempre diante dele. É por isso que Deus permite que às vezes existam momentos difíceis na nossa vida, porque infelizmente, e eu falo infelizmente, são os momentos difíceis que nos colocam diante de Deus, muitas vezes. É triste o que eu vou dizer para você, mas é algo real. Deus só nos tem, muitas vezes, quando dificuldades chegam. A maior parte das vezes em que nós buscamos o Senhor, observe para você ver se eu estou falando alguma bobagem aqui, é nos momentos de dificuldade. Não há da nossa parte, e se você discordar de mim, eu vou respeitar, pode ser que você vivencie isso, louvado seja Deus, mas não há da nossa parte a mesma dedicação, a mesma persistência, o mesmo empenho em orar, em buscar, em clamar, quando as coisas estão tudo bem conosco. A tendência nossa é sempre relaxarmos, quando as coisas estão bem. É isso que acontecia com Israel. Quando as coisas estavam bem, o povo estava lá vivenciando seus momentos de paz, não havia mais inimigos ameaçando o povo, o juiz tinha conseguido libertar o povo, Eude libertou os filhos de Israel, e a palavra de Deus diz que houve 80 anos de paz, foi o período mais longo do livro de Juízes de paz para os filhos de Israel. O que foi que aconteceu? O povo se afastou de Deus, o povo foi servir aos Baalins, o povo foi servir a Astarote, o povo foi servir a Moloque. Então Deus permitiu que mais um rei se levantasse para oprimir os filhos de Israel, e foi uma opressão violenta, você vai ver isso aí no texto, no versículo 3, que Jabim oprimiu violentamente os filhos de Israel, foram 20 anos de sofrimento, até que o povo clamou ao Senhor, olha só, até que o povo clamou ao Senhor, e Deus então levantou para o povo, 4 personagens, cujas histórias nós vamos conhecer hoje. Então eu quero pensar com você aqui, rapidamente, nesse primeiro momento. A primeira questão é a seguinte, querido, escute, não deixe, ou pelo menos, não busque o Senhor somente quando as coisas estiverem difíceis para você. Tenha dentro de você esse sentimento de entender que Deus merece você em todos os momentos. Deus quer que você esteja dele em oração num momento difícil, amém. E nós estamos. Mas Deus também quer você diante dele quando as coisas estiverem bem, quando as lutas estiverem dado uma trégua, quando você
estiver vivenciando um momento prazeroso na sua vida, lembre-se do Senhor. Nós vamos ver no capítulo 5 o cântico de Débora. Depois que Jabim foi derrotado, que Sísera foi derrotado, Débora vai entoar um cântico ao louvor. O que é que nós fazemos depois das nossas vitórias? Nós ficamos diligentes? Nós aprendemos com a situação anterior? Nós realmente desenvolvemos no nosso coração o desejo de estar diante de Deus, agora não mais por necessidade, mas por gratidão? Ou nós simplesmente relaxamos no nosso relacionamento com Deus? Nós vamos diminuindo a frequência de oração, nós vamos diminuindo a frequência da leitura bíblica. Por quê? Porque não há mais a necessidade de estar diante de Deus o tempo todo, porque aquele problema passou. Nós precisamos nos preocupar com isso. Pois bem, o que acontece? Jabim, esse rei impiedoso, esse rei tirano, tinha um comandante, um grande general chamado Sísera, que comandava o exército de Jabim, como eu disse para vocês, 900 carros de ferro. E aí, no versículo 4 a 10, surge a primeira personagem, que é Débora. A palavra Débora significa abelha. O significado de Débora é abelha. E ela era juíza naqueles tempos. Além de juíza, também profetiza. Escute uma coisa que eu vou dizer para você, e é muito importante. Hoje nós temos que ter um cuidado para falar certas coisas, porque nós estamos vivendo numa época aí, do politicamente correto, e eu não sou politicamente correto. Eu sou fiel às Escrituras. Mas você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, porque senão as pessoas vão chamar você de machista. Mas quando Deus levanta Débora para ajudar Israel, quando Deus levanta Débora para poder trabalhar em Israel, Ele levanta Débora num momento de vazio no coração do povo judeu. Aquele povo, irmãos, na verdade, parecia-se muito com aquele homem que Jesus conta a história de que tinha um demônio, aí o demônio saiu daquele homem, andou por lugares áridos, voltou, encontrou a casa limpa, adornada, e trouxe outros 7 espíritos, e a situação daquele homem ficou pior do que antes. Era isso que acontecia com Israel, um vazio que dava no coração do povo. E aí tem uma frase que eu quero te mostrar. Olha só, um coração vazio é a vítima perfeita para todo tipo de mal. Tem um ditado que diz assim: mente vazia, oficina de Satanás. Israel estava vazio. Israel estava simplesmente vazio por conta daquela religiosidade. Aí Deus levanta Débora, que era uma juíza, mulher de Lapidote, e ela se assentava em umas palmeiras que ficou conhecida como palmeiras de Débora. Ali ela julgava, ela era uma juíza. Preste atenção no que eu vou dizer. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque, na verdade, naquela conjuntura, o judaísmo, a religião judaica, era uma religião de lideranças masculinas. Mas os homens começaram a abandonar o seu papel de liderança. Você vai ver Baraque, daqui a pouco que Baraque vai falar. Então Deus colocou uma mulher para dar uma lição, porque o papel da mulher, desde a criação, não era assumir a liderança do povo, mas era tão somente auxiliar. O papel da mulher como auxiliadora é algo que sempre vai perdurar, é o papel original da mulher. Nós estamos vivendo hoje num tempo onde o feminismo tem desfigurado a mulher e tem dado à mulher uma falsa impressão dela mesma. A mulher está se desfigurando por conta do feminismo. A mulher está perdendo a sua feminilidade, a mulher está perdendo seu amor próprio. O valor que Deus sempre deu à mulher está sendo simplesmente jogado na lata do lixo, porque hoje as mulheres, em nome de uma pseudo-liberdade que o feminismo oferece,
estão sendo cada dia mais descaracterizadas e se isolando, e não é raro o caso de mulheres que estão entrando em crises, mulheres que estão se matando, mulheres que estão perdendo a sua identidade por causa desse feminismo que está aí. Então, qual é o papel da mulher na Bíblia? O papel da mulher na Bíblia é sempre aquele papel honroso de estar ao lado, auxiliando o homem. É isso que Deus diz para Adão: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. A mulher não foi feita para ser pisada, para ser humilhada, para ser execrada, como em muitas culturas no mundo hoje. Se tem uma religião, se eu posso dizer assim, que trouxe a mulher para o seu devido lugar, essa religião é a religião cristã, que deu à mulher o seu valor, a sua dignidade. Vocês se lembram que domingo, Jesus, quando se referiu a Maria, no milagre lá de bodas de Caná, ele se referiu a ela como mulher, mostrando a ela toda a sua dignidade. Aqui, Deus vai levantar Débora, como se fosse uma humilhação para os homens em Israel, porque todos eles estavam acovardados, todos eles estavam acuados, simplesmente abrindo mão da sua liderança. Veja só esse texto, tem um texto que eu quero te mostrar, olha só, Isaías 3,12, os opressores do meu povo são crianças, e as mulheres estão à testa do seu governo. A realidade de Israel era isso. Os homens abriram mão da liderança e as mulheres assumiam. Posso falar uma coisa para vocês? Quando o homem não faz, a mulher faz. E faz bem feito. Mas sabe por que ela faz? Porque muitas vezes os homens que deveriam fazer, não fazem. E mulher não é o tipo de ser que vê uma coisa por fazer e deixa por isso mesmo. Mulher faz. Só que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, não é esse o plano original de Deus para o seu povo. A responsabilidade é do homem. Homens, nós precisamos assumir o nosso papel. Hoje, e eu quero aqui aproveitar, abrir um parênteses para falar sobre isso, porque hoje nós estamos vendo uma inversão de papéis em todas as áreas da sociedade, inclusive na igreja. Quem é hoje que tem assumido a liderança de muitas igrejas por aí? Mulheres. Sabe por quê? Porque os homens estão simplesmente abrindo mão do seu papel de líderes dentro de casa e muitas vezes na própria igreja. Queridos irmãos, eu vou falar para vocês de forma muito clara e convicta, isso não é machismo, isso é biblicismo. Mulheres não foram chamadas por Deus para a liderança eclesiástica. Não foram. Mulheres foram chamadas para serem auxiliadoras de seus maridos na igreja. Mulheres não foram chamadas para serem pastoras. Eu tenho alguns textos aqui que eu quero te mostrar, porque Débora é muito usada pelos defensores do pastorado feminino, muito usada, para mostrar que não, Débora era juíza. Por que mulheres não podem ser pastoras? Aqui eu quero te mostrar o contexto. Débora era juíza, Débora não era sacerdotisa, ela estava debaixo da jurisdição de quem? Do sacerdote. Débora, ela tinha um ministério em Israel. Qual era o ministério de Débora? Ser juíza e profetisa. Ah, pastor, então vamos lá, tem algumas objeções, pastor. Primeiro, pastor, a sociedade evoluiu. A sociedade evoluiu bastante. Hoje, a sociedade não é mais como a sociedade de 20 séculos atrás. E eu respondo o seguinte: Deus não sabia disso? Deus não sabia disso? Deus não sabia que a sociedade ia mudar? Por que foi então? Se Deus sabia que a sociedade ia mudar, por que Deus não permitiu? Deus não deu ali, na palavra dele, uma deixa, para que nós não tivéssemos problema com essa questão da liderança feminina e liderança eclesiástica, porque eu vou explicar, liderança eclesiástica. Segunda objeção, pastor, então mulheres não podem exercer liderança na igreja? Podem, tanto podem como devem. Eu posso dizer uma coisa para vocês que estão aqui nesta noite: 80% da liderança da primeira igreja batista em Pará de Minas é constituída de mulheres.
Agora, todas essas irmãs estão debaixo da jurisdição de quem? Do pastor da igreja. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã muito querida falando assim: pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso? E eu disse: minha irmã, claro que pode, eu tenho certeza de que será bênção. Sabe por que não existe base bíblica? E não existe, e eu desafio qualquer um a me mostrar biblicamente, porque a minha conversa acontece sempre tendo a Bíblia como padrão. Não existe base bíblica para que uma mulher seja pastora na igreja. Não existe. Embora exista base bíblica suficiente para provar que a liderança na igreja precisa estar com os homens. E eu mostro para você agora. Primeiro, existe um princípio, existe uma hierarquia espiritual que não pode ser quebrada. Paulo vai mostrar para nós agora, olha só. 1 Coríntios 11, 1-3. Olha só. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Agora preste atenção no versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. É uma hierarquia espiritual que acontece dentro de casa e acontece na igreja. Quando a mulher assume um pastorado feminino, a liderança espiritual da igreja, ela quebra essa hierarquia espiritual. E aí Deus fica sendo cabeça de Cristo, Cristo fica sendo cabeça da mulher, e a mulher fica sendo cabeça do homem. Há uma inversão, há uma quebra da hierarquia espiritual. Olha que interessante esse texto agora, que Paulo vai escrever lá para Timóteo, 1 Timóteo 3, 1-5. Preste atenção. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o que é episcopado, irmãos? O pastorado, a liderança espiritual da igreja. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, masculino, bispo, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Agora olha o próximo texto, Tito. Quando Paulo escreve para Tito, capítulo 1, versículo 5-8, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, masculino, presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então, a liderança eclesiástica está nas mãos dos homens. Quando uma mulher quer assumir o papel de pastora numa igreja, ela está quebrando uma hierarquia espiritual, está indo contra o princípio da palavra de Deus. Há recomendações para que o homem seja pastor. Eu pergunto, qual é a recomendação para que uma mulher seja pastora? Me ache na Bíblia. Eu quero uma só. É Débora. Nós estamos falando dela. Débora não era sacerdotisa. Débora não era sacerdotisa, Débora era juíza, debaixo da autoridade do sacerdote. Sabe de onde veio o sacerdotalismo feminino? O sacerdotalismo surgiu nas religiões pagãs, as também chamadas prostitutas cultuais. Então essa ideia de que mulher pode ser uma pastora, ela tem a sua origem na história do sacerdotalismo pagão, e ela tem o apoio do feminismo para mostrar. Irmãos, pasmem, eu debati com uma mulher sobre isso, ela me chamou de animal, quando eu conversei com ela, e ela disse o seguinte: vocês pastores falam assim porque vocês estão com medo de perder mercado. Quer dizer, então, agora que pastorado é mercado? É mercado de trabalho?
Pastorado é vocação, é chamado de Deus. Entende? Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou pegando um parêntese, porque Débora é usada para provar que Débora era juíza, então mulher pode ser pastora. Vá para o contexto, por favor. O contexto de Débora é outro. Débora tinha um ministério. Qual era o ministério dela? O ministério dela era ser juíza, mas ela estava debaixo da autoridade de quem? Do sacerdote. E em Israel nunca houve sacerdotisa. Nunca houve. Ah, isso é desonroso para a mulher? Pelo contrário. Ai da igreja de Cristo se não fossem as mulheres. Então, pastor, mulheres não podem pregar? Claro que podem. Há base bíblica para a mulher pregar. Há base bíblica para que a mulher pregue. Por exemplo, as filhas de Filipe eram profetisas. 4 filhos que profetizavam. Por exemplo, Febe, ela servia a igreja que está em Cencreia, diz a Bíblia. Nós vamos ter 2 mulheres de proeminência, mulheres importantes para a igreja de Filipos, Sintique e Evódia. Tanto é que Paulo disse para ela, por favor, vocês têm que acertar aí as diferenças, porque eram mulheres importantes na igreja. Nós não estamos falando isso. Isso não é machismo, isso é biblicismo. Mulheres, elas são chamadas para serem auxiliadoras, para estarem do lado, auxiliando. E como eu sou grato a Deus pelas irmãs que exercem ministérios nessa igreja. Como eu sou grato a Deus, irmãs. Como eu sou grato a Deus. Mulheres que pregam, mulheres que ensinam. Lembre-se que Priscila e Áquila chamaram Apolo e ensinaram a Apolo o complemento do evangelho. Nós não temos dificuldade com isso. Agora, a liderança eclesiástica da igreja, ela sempre esteve e ela sempre estará nas mãos dos homens, porque existe uma hierarquia espiritual que não pode ser quebrada. Bom, fecha parênteses. Vamos passar para o assunto do texto. Então, Débora, e para provar o que eu acabei de dizer, Débora chama Baraque. Olha só o que Débora diz. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Débora chamou Baraque, vem cá Baraque. Baraque era o comandante do exército naquele tempo, vem cá Baraque. Deus está dando ordem para você. Agora, quer uma prova do que eu acabei de dizer para você? Que os homens estavam acuados, que os homens estavam com medo, e que as mulheres assumiam a liderança? Olha o que ela vai dizer agora. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, olha só, até Débora sabia o papel dela, até Débora, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera, e Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. A própria Débora sabia qual era o papel dela. Olha, Baraque, você quer que eu vou com você? Tudo bem, eu até vou, eu vou te ajudar. Mas eu quero que você saiba que a glória da batalha não será tua, não. Será de uma mulher. É isso que você quer? Observe que o próprio texto está nos dando as pistas para que nós entendamos qual era o papel de Débora. A própria Débora sabia qual era o papel dela. Então Baraque disse, se você não for comigo, eu não irei. Agora, se você for, eu irei. Entra em cena agora um outro personagem. Quem é o outro personagem? Primeiro nós vimos Débora, Baraque. Agora tem um outro personagem na história. Se você ler aí no seu texto, você poderá perceber que nós vamos agora para um outro texto que está no versículo 11, que é um homem chamado Éber. Quem é esse Éber? Ele é indiferente, ele não é inimigo dos judeus e ele não é inimigo dos cananeus. Ele está neutro na questão. E ele vai armando suas tendas. Ele não tem nada contra Israel, ele não tem nada contra Jabim. Essa guerra não é minha, essa briga não é minha. Ele não sabia, mas Deus estava usando o Éber para algo que ia acontecer. Meus irmãos,
Deus usa quem Ele quiser. Não há ninguém que possa dizer para o Senhor assim, eu não quero e não vou ser usado por Ti. Deus usa quem Ele quiser. E Ele usou um homem neutro na história. Por que Éber foi importante? Porque ele tinha uma esposa. E a esposa de Éber é a quarta personagem desse quarteto que eu falei para você. Primeiro Débora, Baraque, Éber, porque ele vai ser importante na história, porque ele vai armando as suas tendas, e ele armou as suas tendas numa determinada localidade, e foi muito importante que as tendas estivessem lá, por quê? Lembra que Deus deu a estratégia para Débora, para falar para Baraque, você vai com os homens para o ribeiro de Quizon, você vai atrair o exército de Sísera para o ribeiro de Quizon. Por quê? Porque aquele exército tem o quê? 900 carros de ferro. E o ribeiro de Quizon era como se fosse um charco, era como se fosse um lugar muito cheio de barro. E quando Sísera chegou no ribeiro de Quizon para guerrear contra os filhos de Israel, os carros de ferro atolaram no brejo. Ele ficou sem a sua proteção. Israel, então, 10.000 homens, Baraque convocou 10.000 homens do seu próprio povo, depois outros vão se juntar a eles, mas inicialmente 10.000, e eles vão para o ribeiro de Quizon, e os carros todos, aqueles carros nos quais o exército de Jabim confiava, todos eles ficaram atolados no ribeiro de Quizon, e ali ele não teve o que fazer, o exército de Israel então deu em cima deles, e mataram, não deixaram um sobrevivente, mas Sísera foge. E ele foge a pé. Por que ele fugiu a pé? Porque o carro dele havia atolado no barro. Ele foge a pé. E ele então se encontra com Éber, encontra-se com a tribo, com o povo de Éber. Esse Éber era um parente distante de Israel por parte de Moisés. E ele se encontra com Éber. E ele vai andando e percebe, opa, é aqui o lugar onde eu vou me esconder. E ele entra na tenda de quem, irmãos? Na tenda de Jael, que é esposa de Éber. Quando ele entra na tenda de Jael, Jael, inicialmente, ela tenta ajudá-lo. E ela diz, entra meu senhor, entre aqui, por quê? Porque ninguém entrava na tenda de uma mulher naquela cultura, a não ser o seu marido. Então, colocando Jael na tenda dela, não corria-se o risco de nenhum homem entrar na tenda para poder buscar ou procurar Sísera. Ele então entra, só que Sísera comete um erro fatal. Qual é o erro que Sísera comete? Ele incita Jael a mentir. Ele diz o seguinte, olha, se alguém passar por aqui, me procurando, você vai dizer que não há ninguém na tenda. Mulher inteligente, ela logo descobre o quê? Bom, se ele está me levando a mentir, então provavelmente ele perdeu a batalha. E se ele perdeu a batalha, ele perdeu o domínio sobre essas terras. E se eu ficar do lado dele, quem está correndo o risco de vida sou eu. Ela então diz, deita meu senhor, e ele deita, e dorme um sono profundo. Já sabedora da situação, ela pega uma estaca, e ela então perfura a fronte de Sísera com aquela estaca, a ponto da estaca perfurar o chão. Foi assim que ela matou Sísera. Alguém pode dizer assim, não, mas que jeito estranho de matar alguém, que covardia. É porque vocês não sabem o que Sísera fazia, não é? Sísera era terrível. Lembra que eu falei para vocês no versículo 3, que eles oprimiam violentamente os filhos de Israel. Era um homem extremamente violento, matou muitas mulheres na vida, muitos idosos, muitas crianças. Era um homem assassino. E agora Deus estava julgando Sísera. Quando Baraque chega procurando Sísera, Jael chama Baraque e diz, vem cá, veja se é este o homem que você procura. E diz a história, encerrando o capítulo 4, que assim
Israel conseguiu subjugar Jabim, destruiu Jabim debaixo da face do céu, debaixo do céu, destruiu todo o seu exército e conseguiu uma grande vitória. Esse é o quarteto fantástico. Débora, Baraque, Éber, que teve uma participação bem tímida, mas foi importante, e Jael, sua esposa. Eu aprendi algumas lições aqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. 4 lições que eu aprendi nesse texto, muito importantes para nós. Primeira delas, não terceirizemos nossa comunhão com o Senhor. Não faça como Israel. Não sirva ao Senhor somente quando as coisas estão indo bem para você. Não viva como Israel viveu. Não busque o Senhor somente quando as coisas estão difíceis. Escute, fique firme com o Senhor. Haverá momentos difíceis na sua vida? Haverá. Haverá para todos. Mas eu preciso mostrar para o Senhor que eu estou com Ele porque deve é. Não desista na primeira dificuldade. Não desista no primeiro problema. Eu queria dizer para você que você não vai enfrentar problemas, mas eu não posso falar isso. Os problemas vão chegar. Mas não desista, fique firme. Não fique condicionando a sua vida espiritual aos momentos que você vive. Era isso que Israel fazia. Quando estava tudo bem, estava tudo em paz, ao invés do povo servir ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar o Senhor, o povo ia embora. Aí quando a dificuldade chegava, o povo voltava para servir. Não, seja num momento ruim, seja num momento bom, sirva ao Senhor com alegria. Haverá dias difíceis, dias onde você orará, e a resposta não vai chegar, você vai clamar a Deus e Ele não vai te ouvir, você vai conversar com Deus e Ele simplesmente vai ficar indiferente, mas haverá dias gloriosos também. O Salmo 30, versículo 5 diz: pois a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre haverá um dia melhor. Então não terceirize, não fique entregando a sua vida cristã para os outros. Irmão, você está sumido da igreja? Pois é, eu estou sumido mesmo. Orem por mim lá, por favor. De vez em quando a gente ouve isso, não ouve? Meu irmão, há quanto tempo você não está na igreja? Não, realmente, eu estou meio afastado, mas continue orando por mim. Sabe o que é isso? Terceirizar as coisas. Não tem o seu relacionamento com Deus. E se está difícil, querido, vamos orar por você. Está complicado, vamos orar por você. Agora, está vivendo um momento de alegria, um momento de paz na sua vida? Conta a bênção para a gente. Vamos nos fortalecer na esperança de saber que o Senhor ouve as nossas orações. Conte a sua bênção, fale mesmo. Você não tem ideia do que Deus fez na minha vida. Deus me abençoou, eu orei e Deus fez algo. Essa semana, segunda-feira, eu tive uma situação difícil, perdi meus documentos. Mandei uma mensagem para vocês aí, porque vai que alguém conhece alguém da igreja, tinha um cartãozinho da igreja na carteira, e vocês ficariam sabendo, de repente, e eu fiquei apreensivo. Perdi todos os meus documentos. Carteira de motorista, os cartões de crédito, a carteirinha do meu plano de saúde, perdi tudo. E fiquei realmente muito apreensivo, fiz um BO, minha esposa cancelou os cartões, mas eu orei, e eu falei: Senhor, eu estou até sem graça de te pedir isso, mas eu vou pedir. Senhor Deus, me ajude, permita que alguém de caráter, alguém honesto, alguém de integridade ache meus documentos, porque eu preciso muito deles. Sabe o que mais me preocupava? Era a carteira de motorista. Porque como é que eu vou dirigir sem carteira? E como é que eu vou fazer visita? E como é que eu vou atender as pessoas sem carro? E eu falei: meu Deus, pegar uma segunda via de carteira, eu vou pagar quase R$90. E vai demorar a chegar. Ô Senhor, permita que alguém de caráter, alguém íntegro, alguém encontre minha carteira. Fiz essa oração, alguns irmãos também me mandaram mensagem: pastor, vamos orar. Minha esposa veio para o culto do MCM, de repente me liga o meu barbeiro. Pastor Alex, o senhor perdeu uns documentos aí, pastor? Gente, eu não acreditei. Eu perdi. Pois é, pastor, encontraram.
E eu vou te mandar uma mensagem aqui da mulher que encontrou. E mandou para mim lá o contato, eu imediatamente liguei para ela. Ela disse, não, sim, os seus documentos estão comigo, tem aqui um cartão tal, tem a carteira de motorista, foi dando uma descrição. Eu moro aqui perto da sua casa, aqui no Vila Maria, era pertinho de casa. Minha esposa chegou, fui lá buscar, era um menino que encontrou, chama Ítalo. Menino que encontrou, o menino chegou com a carteira assim, e me deu um abraço ainda por cima, ganhei um abraço também. E ela, vê se está tudo aí, por favor. Aí eu olhei e estava tudo lá. E eu pensei assim, gente, por que não é? Por que a gente não pode colocar diante de Deus essas questões que a gente acha que é tão pequenininha, tão insignificante, mas o nosso Deus é o nosso Deus, e Ele cuida de nós. É uma coisa pequena, uma coisa insignificante, mas que pode trazer um grande prejuízo. E eu coloquei, e Deus ouviu. Sabe, irmãos, então eu estou contando isso para vocês, para nós nos alegrarmos juntos, é bom a gente contar. Mas aí quando chega um momento bom, o que a gente faz? A gente se fecha, a gente se cala, a gente se afasta, a gente vai embora, a gente deixa de vir na igreja, está vivendo aquele momento gostoso da vida. Não faça como Israel, não, fique firme. Estando você num momento bom ou não, fique firme diante do Senhor. É a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição, não esperemos o dia da calamidade para nos lembrarmos do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, Deus vai ter que mandar uma calamidade para você, para ver você de joelho, irmão? Será que Deus vai ter que fazer isso? Vai ter que mandar um problema daqueles para ver você chorar diante dele, buscá-lo em oração? É isso que você quer? Porque era isso que acontecia com Israel. Os únicos momentos em que o povo se lembrava, em que o povo clamava a Deus, era no momento da calamidade, era no momento do problema. Na hora que a dificuldade batia na porta, na hora que um rei se levantava e oprimia o povo, Jeová, ó Senhor Deus, e o povo clamava, o povo se lembrava de Deus nos momentos de calamidade. Irmão, será que Deus vai ter que jogar na gente uma turbulência, um turbilhão de problemas, para nós estarmos diante dele em oração? É isso que os irmãos querem? É isso que nós queremos? Então faça um propósito no seu coração, de estar diante de Deus da mesma maneira como se você estivesse diante dele enfrentando uma calamidade. Com calamidade ou sem calamidade, com problema ou sem problema, eu adorarei e orarei e buscarei o Senhor. Busque o Senhor no tempo da calamidade para vencer e busque o Senhor no tempo da bonança para crescer, para se fortalecer, porque outras calamidades chegarão. Então vamos aprender isso? Não esperemos o dia da calamidade para nos lembrarmos do Senhor. Meus irmãos, nós estamos tendo culto de oração toda sexta-feira. Cadê você que não está vindo aqui orar com a gente? E o nosso culto de oração? E os momentos que nós vamos orar como igreja? Então eu aprendi essa segunda lição aí. A terceira lição que eu aprendi: o principal elemento de nossas vitórias e conquistas é quem? É Deus, irmão. O versículo 15 é fantástico nesse texto. O versículo 15 do capítulo 4. Assim o Senhor derrotou a Cícera. Essa batalha era de quem? Essa batalha era de Débora? Essa batalha era de Baraque? Era de Éber? Era de Jael? Não, a batalha era do Senhor. Quem foi o elemento diferencial nessa história? Foi Débora, com toda a sua prudência, com toda a sua destreza? Não. Foi Baraque, com toda a sua perspicácia, ou todo o seu conhecimento bélico? Não. O elemento diferencial foi Deus. Se o povo de Israel não tivesse recebido o favor do Senhor, eles continuariam escravos. Nós temos que entender, irmãos, que nada na nossa vida funciona se Deus não estiver conosco. Nada funciona. Você está bem no seu emprego? Está dando tudo certo lá? Está crescendo no emprego? Amém? É Deus. Você conseguiu resolver aquele problema, aquela dificuldade que você tinha, que estava tirando seu sono? É Deus. Tem uma irmã aqui na igreja que contou uma bênção para nós ontem, 20 anos esperando conseguir a escritura da sua casa. Conseguiu. Quem foi que ela agradeceu? Deus. Não se esqueça disso. Tudo
absolutamente tudo na nossa vida é intervenção, é obra do Senhor Deus. Por isso que a gente precisa falar como salmista: não a nós, Senhor, não a nós. Salmo 115, mas ao teu nome da glória, por amor à tua bondade e à tua fidelidade. Você está num emprego bom, está ganhando um bom salário? Lembre-se, é o Senhor. Eu não estaria aqui cuidando dessa igreja. Eu estudei teologia, eu formei teologia, continuo estudando, tenho estudado bastante, sempre fui autodidata, muito antes de ir para o seminário, sempre estudei, sempre li, gosto de ler, estou lendo um livro, eu tenho, irmãos, na minha lista de leitura, eu tenho 15 livros para ler, e eu gosto de ler, minha esposa sabe disso, eu gosto de ler, mas irmãos, nada disso é suficiente. Eu posso ser o melhor orador desse país, eu posso ser o melhor pastor desse país, ter um conhecimento de teologia acima da média, eu posso dominar os idiomas originais, eu posso falar grego, eu posso falar hebraico, eu posso ser o melhor orador, o melhor palestrante, o melhor pregador, eu posso ter N qualidades. Se o Senhor não estiver presente, isso não vale nada. Se Deus não estiver presente, tudo é em vão. Tudo é em vão. É Deus. Por isso eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque se não fosse o Senhor, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não teria conhecido minha esposa, talvez eu não teria família. Eu nem sei onde eu estaria. Mas eu não tenho dúvidas de que toda a minha vida, nesses 48 anos, quase 49, contei minha idade, é isso aí. Estou chegando lá. Tudo, cada passo, eu rebobino minha fita, eu volto lá atrás e vejo cada situação que eu enfrentei, circunstâncias, dificuldades, os caminhos que eu tomei, as decisões que eu tomei, as situações onde os meus pais decidiram por mim, as amizades que eu fiz, os lugares onde eu estive, os bairros onde eu morei, tudo isso, não tenho dúvidas, foi a ação de Deus na minha vida. Se você fizer uma rebobinagem na sua fita, você também chegará à mesma conclusão. Só pode ser o Senhor. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Tivemos aqui segunda-feira um encontro das mulheres, né, Dani? Mais de 100 mulheres aqui. É Deus. Vamos ter agora, novamente, o nosso culto de casais. O último culto, tínhamos quase 100 pessoas aqui. É Deus. Nada que acontece aqui é o pastor. O pastor é o ministério A, é o ministério B. Não, Deus nos usa, mas quem faz é Ele. Então, entenda isso. O principal elemento de nossas vitórias e conquistas é Deus. Tivemos muitas pessoas chegando para a igreja no ano passado. Esse ano, até agora, em março, nós já temos mais de 20 pessoas querendo se tornar membro da igreja. 20. É Deus. Só pode ser Ele. Não tem outra explicação. Então, o quarteto fantástico estava lá. Débora, Baraque, Éber e Jael. Ótimo, tudo preparado. O exército, 10 mil homens. Ótimo, ótimo. Mas o versículo 15 faz toda a diferença. O versículo 15 diz: assim derrotou o Senhor a Sísera. É Ele, não é ninguém, é Ele. Quando um pecador se arrepende e muda de vida, é Cristo que faz isso. Quando alguém realmente entende a mensagem que é pregada e vai para casa e aquilo provoca uma revolução no coração, é o Espírito Santo que faz isso. Nada é nosso, tudo é Deus. Então, querido, se Deus não estiver na sua vida, você pode ter tudo e você não terá nada, porque o fator diferencial é Ele. E a última lição que eu aprendi aqui, para encerrar: sempre haverá uma colheita na vida. Sísera matou, assassinou idosos, assassinou mulheres, maltratou Israel. Eu volto ao versículo 3, violentamente. Aquele povo sofreu nas mãos de Jabim, sofreu nas mãos de Sísera.
Mas sempre há aquele dia do acerto de contas, sempre há o dia da colheita. Olha a maneira como Cícera morreu. Irmãos, olha essa frase. Veja só essa frase: podemos até escolher o que vamos semear, mas seremos obrigados a colher aquilo que semeamos. Cuidado com o que você está plantando. Cuidado, porque sempre há uma colheita na vida. Sempre há uma colheita na vida, seja boa ou seja ruim. As pessoas hoje estão vivendo como se Deus não existisse, como se tudo fosse uma bobagem. As pessoas hoje zombam, elas ridicularizam, elas estão aí pisoteando a graça de Deus. 1 João 3,2 diz assim, capítulo 3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você oferece a graça, você oferece o amor de Deus, você está aí, a nossa igreja está de portas abertas, estamos com o coração aberto, mas as pessoas zombam, as pessoas desprezam, as pessoas deixam para lá, as pessoas não querem compromisso, as pessoas fazem gracejos, as pessoas contam piadinhas, as pessoas brincam com Deus. Sempre há uma colheita na vida. Jael colheu, e aquele que planta também vai colher. O que é que você está plantando? Não adianta, isso é uma lei natural que Deus estabeleceu, é uma lei. Então, se você estiver plantando indiferença, você vai colher os frutos da indiferença. Se você estiver plantando desprezo, você vai colher os frutos do desprezo. Se você estiver plantando dureza de coração, você vai colher os frutos da dureza de coração. Se você estiver plantando letargia espiritual, você vai colher os frutos da letargia. Um dia, há um texto em Eclesiastes capítulo 12 que eu não paro de pensar nele, eu sempre estou pensando nesse versículo, ele sempre vem à minha mente. E ele se aplica a muitos contextos na vida. E Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, aos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que isso me ensina? Lembre-se do Senhor agora, busque agora, pare de brincar com Deus, leve Deus a sério, porque uma hora a fatura chega, querido, e talvez você não tenha dinheiro na conta para pagar. Uma hora a fatura chega. Lembra que eu falei domingo aqui? Uma hora o vinho acaba. E aí? Cuidado com o que você está plantando. Jovens, vocês que são jovens, levem Deus a sério. Levem Deus a sério. Vida cristã é coisa séria. Irmãos, vocês que estão aqui, levemos Deus a sério. Visitantes, vocês que estão nos visitando, vocês que estão aqui conosco nessa noite, levem Deus a sério. Cuidado com as sementes que vocês estão plantando. Cuidado, sempre há uma colheita na vida. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar?